Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de marketing com o professor Leonardo. Hoje vamos falar sobre preço. Bom, nós estamos a estudar o plano de marketing e vimos que o plano de marketing é constituído por quatro elementos que constituem o famoso mix de marketing. E na aula passada nós falamos sobre o primeiro P, que é o relativamente ao produto ou serviço, e hoje vamos falar sobre preço. Portanto, eh, para esta aula, o estudante será capaz de adquirir competências quanto às estratégias de precificação e poderá, no caso, aplicar essas estratégias para tomar decisões sobre preços em função das condições do mercado. Portanto, não entrarei em detalhes quanto a cálculos, não é? Mas poderei, em alguns pontos que nós analisamos, tecer alguns exemplos. Portanto, vamos avançar com essa aula de hoje. Então, vamos definir inicialmente preço. O que é preço? No sentido mais restrito, o preço é a quantidade de dinheiro cobrada por um produto ou serviço. Numa maneira mais ampla, preço é a soma de todos os valores que os clientes desistem para obter os benefícios de ter ou usar um produto ou serviço. Portanto, preço é a quantidade de dinheiro disponibilizada ou investida por parte do consumidor para poder obter os benefícios de usar um determinado produto ou serviço. Portanto, historicamente, o preço tem sido o principal fator que afeta a escolha do consumidor. Nós já vemos isso lá nas ciências econômicas, nós aprendemos que o preço aparece como um sinal que regula a relação entre oferta e demanda. E exemplos são N, não é? Suponha que o preço do mercado haja uma alteração para cima, isto é, o aumento do preço do mercado faz com que os ofertantes de determinados produtos e serviços possam aumentar a sua quantidade de produtos e serviços no mercado, estimulados, não é, pelo preço alto, de modos a que possam maximizar as suas receitas. Já para quem procura, quando há um aumento do preço de determinados bens e serviços no mercado, faz com que os demandantes retraem a sua procura, porque o sinal, o preço no caso, está alto e já não possibilita comprar as quantidades que são desejadas. O mesmo ocorre, não é? Se for o inverso. Sempre que há uma redução no preço dos bens e serviços no mercado, faz com que as populações, os clientes e os consumidores aumentem a sua procura, as quantidades desejadas, e por sua vez isso cria uma retração por parte dos ofertantes, que são os produtores ou revendedores. Porquê? Porque o preço baixo desincentiva a contínua ou contínuo aumento dos bens e serviços no mercado. Portanto, historicamente, o preço vem sendo cunhado como o sinalizador não só das relações no mercado, mas principalmente determina a escolha do comprador. Imagine quando chegamos a um supermercado, olhamos para as prateleiras, os nossos olhos passam procurando os produtos desejados e uma das principais, um dos principais estímulos que nós recebemos é através da observação do preço. Portanto, se o preço estiver alto, fora daquela expectativa que nos levou, já cria um pequeno, não é? Um embaraço nas tuas escolhas, já cria um certo desânimo e leva a pensar ainda mais. Se estiver baixo, fora daquilo que é a expectativa, estimula ainda o interesse pela compra.
Bom, existem percepções que os clientes, no caso, desenvolvem ao receber o estímulo do preço. Portanto, as percepções dos clientes sobre o valor do produto definem o teto para o preço a ser aplicado por parte da empresa. Portanto, o gestor de marketing deve perceber isso, que o interesse ou a identificação dos reais valores que o produto ou serviço eh, propõe ou vem acompanhando o produto ou serviço eh, em prol da satisfação da necessidade do cliente, a percepção desse valor define o teto para o preço a ser aplicado por parte da empresa. Bom, o que significa dizer, se o cliente perceber que o preço do produto é maior que o valor, não comprará o produto. É óbvio. Em sã consciência, qualquer um de nós nem precisa ser tão estudado ou passar numa carteira da universidade para perceber isso. Porque normalmente as pessoas esperam pagar um preço que vai de encontro com o valor do produto ou do serviço que está a receber. Portanto, se o valor do produto ou do serviço que ele está a receber, o cliente ao perceber que o valor a ser transferido, que está intrínseco ao produto, for inferior ao preço que está a ser cobrado, é óbvio que desistirá, não é? Portanto, a percepção do valor do produto por parte do cliente define até que ponto a empresa deve afixar os seus preços. Bom, da mesma forma, os custos do produto definem o piso para o preço de um produto. Se a empresa precificar o produto abaixo de seus custos, os lucros da empresa sofrerão. Bom, isso fica mais ou menos assim. Veja aqui na extremidade à esquerda, temos o custo do produto, custo de produção. E aqui na outra extremidade, temos a percepção do valor do consumidor. Portanto, repara uma coisa: se a empresa fixar o seu preço abaixo do custo de produção, o que em sã consciência, mesmo sem ter passado por uma faculdade ou ter cursado algum curso de finanças, em qualquer, ou melhor, em sã consciência, ninguém iria precificar o seu produto abaixo do custo de produção, a menos que seja uma exceção raríssima e que cuja essa estratégia esteja acoplada a alguma outra estratégia determinada. Portanto, por norma, não se precifica abaixo do custo de produção, porque não há lucros abaixo desse preço aqui. Portanto, do outro lado, a percepção do valor do cliente, que significa dizer que se o valor, o preço a ser afixado estiver acima do valor percebido pelo consumidor, o que é que vai suscitar? As pessoas não vão comprar. Significa dizer, não há demanda acima desse preço. Não há demanda, por quê? Porque está a se oferecer um valor inferior àquilo que o preço está, aquilo que está a ser cobrado pelo preço. Portanto, eh, onde deve se situar ou como devemos aplicar ou aliar a nossa estratégia como gestores de marketing, como empresários? Bom, nós devemos fixar ou precificar os nossos produtos dentro deste intervalo. Portanto, entre o custo de produção e o valor percebido pelo cliente. Bom, e para determinar dentro desse intervalo a precificação ou a estratégia de precificação que poderá ser favorável tanto para a empresa como para o próprio consumidor, cliente, deve-se ter em conta algumas condições. Bom, devemos observar como o mercado em si está a se comportar, significa dizer, observar, no caso, as estratégias de preço dos concorrentes. Devemos também compreender
a estratégia de marketing que nós estamos a construir, ou que construímos lá no passado, e os objetivos do mix de marketing. Portanto, deve-se compreender estes fatores para que possamos, dentro desse intervalo, precificar os nossos produtos ou serviços e que venham, no caso, a ser benéficos tanto para a empresa, que não venha prejudicar a empresa, muito menos prejudicar o próprio consumidor. Bom, e para isso, vamos então analisar estas condições que nós vamos distribuí-las em três estratégias para podermos, no caso, aplicar ou precificar os nossos produtos e serviços. Portanto, existe a estratégia de precificação que é discriminada como preço com base no valor do cliente, e existe também a estratégia que é designada como preços baseados em custos. Bom, isto fica mais ou menos assim, veja ali. Preços baseados em custos, preços baseados no valor. Preços baseados em custos é aquilo que todos nós estamos habituados a fazer. Por norma, a sociedade nos ensinou assim. Você compra um produto a 50 kwanzas, aplica os custos de transporte, embalagem, os custos indiretos que têm a ver com as despesas correntes da própria loja, como as despesas comerciais e administrativas, e agrega todos esses custos ao preço de compra desse produto. Portanto, suponha que comprou o produto a 50 kwanzas e aplicando os custos de transporte e outros custos indiretos, isso vai bater mais ou menos uns 10 a 15 kwanzas. Então, podemos aplicar uma margem desejada de lucro. Vamos supor que queremos ganhar 5 kwanzas nesse produto. Então, aplicando o custo de compra 50 kwanzas mais 15 kwanzas, que é referente aos custos indiretos e diretos, mais 5 kwanzas, que é relacionado com o lucro ou a margem que a empresa deseja ter pelo produto, pela unidade no caso. Então, essa unidade estará a ser vendida no mercado a, portanto, 15, 80 kwanzas, não é? Não, 70 kwanzas. 50, 15, 5, 70 kwanzas. Portanto, o preço é 70 kwanzas a vender no mercado. Portanto, esses são os custos ou a estratégia de preços baseados baseados nos custos de produção ou nos custos de comercialização do produto. Portanto, começa com a projeção do produto, seja a confecção ou seja a aquisição, e depois determine-se o custo de produção ou os custos de comercialização, e depois aplique-se uma margem, no caso desejada, então aplique o preço baseado no custo. E depois vai ao mercado e convença os compradores sobre o valor do produto, não é? Você já aplicou o preço e agora convença que o cliente ou o consumidor irá ter os benefícios que o produto oferece, e, portanto, ali é aquilo que é a rotina que nós normalmente todos nós estamos habituados, principalmente para negócios que têm como objetivo a comercialização de bens e serviços. Já os preços baseados no valor ocorre de uma forma diferente. O preço baseado no valor vem alinhado com aquilo que nós já viemos estudando desde o início, que primeiro consiste em perceber ou analisar o mercado, compreender o cliente, compreender a necessidade do cliente. Primeiro descobre a comichão que o cliente está a sentir, não é? E depois dá a solução, mas antes precede de um acordo entre o vendedor, o criador do produto ou serviço, e o próprio consumidor,
discutindo se as condições de preços apresentadas poderão ser, no caso, poderão estar ao alcance do consumidor. Portanto, a primeira fase consiste em avaliar a necessidade do consumidor e a percepção do valor. O que é que ele necessita e o que é que ele espera, qual a expectativa dele quanto à necessidade que ele tem, o que é que ele deseja, tá? Depois, a segunda fase define um preço ideal de acordo com a percepção do valor do consumidor. Vamos supor que seja a concepção de um software, um ERP para uma empresa. Portanto, o que é que acontece? Primeiro, o analista de software analisa a necessidade da empresa, ouve o empresário ou os representantes da empresa sobre as necessidades que eles têm e lá vai acolhendo essas informações, essas dores e então propõe a solução definindo um preço de acordo ao valor que eles esperam. E aí entram em acordo para ver se a empresa estará em condições de pagar por aquela solução e em seguida define-se então os custos que podem ser incorridos à concepção deste software e, por último, termina com a projeção ou com o desenvolvimento desse software. Então, projeta-se o produto para poder entregar, no caso, o valor ao preço que foi acordado. Portanto, veja uma coisa, não significa dizer aqui que deve-se ignorar a estratégia de preços baseados em custos. Não, não. A estratégia de preços baseados em custos é uma base muito crucial e é um caminho a ser seguido, bem observado, principalmente para micros negócios, empresas que comercializam produtos e serviços diretos. Agora, é necessário também tentar acoplar nas estratégias de precificação essa estratégia baseada no valor. Por quê? Porque, como vemos estudando, é necessário analisar também as necessidades, as reais dores que os clientes sentem e depois, suponha principalmente para empresas industriais, e depois preparar o produto ou serviço de acordo às necessidades e expectativas dos consumidores e sim, depois projetar o produto e entregar ao valor, entregar o real valor ao preço acordado. Bom, para além dessas duas estratégias, existe também a estratégia de preços baseados na concorrência, que vamos analisar já a seguir. Portanto, aqui está o mapa resumo das estratégias de preços. Primeiro tem preços baseados no valor do cliente, depois preços baseados em custos, que já abordamos agora no slide anterior, e tem os preços baseados na concorrência. Portanto, vamos lá analisar os preços baseados na concorrência. Mas antes vamos só ressaltar aqui alguns pontos que têm a ver com as decisões a tomar em função das estratégias que forem escolhidas. Tá? Agora, portanto, nas situações em que normalmente se escolhe a estratégia baseada em custos e principalmente para empresas inseridas no mercado de concorrência perfeita, onde a concorrência é elevada, a chave é gerenciar a diferença entre custos e preço. Significa dizer, é necessário que a empresa procure trabalhar os seus custos, mas considerando o valor que o produto ou o serviço está a oferecer ao cliente. Portanto, é necessário perceber que o valor a ser entregue deve estar acima do custo, ou melhor, deve estar acima do preço estipulado. Portanto, é necessário controlar a sua estrutura de custos para que possa oferecer maior valor
e manter custos baixos, de modo que as margens de lucro também sejam consideradas. Já, então, os preços baseados na concorrência, essa estratégia de preços, no caso, consiste em estudar previamente como está o mercado, como estão os outros players do mercado, quais preços, quais estratégias, quais custos eles incorrem, quais ofertas eles disponibilizam no mercado, como é o produto do concorrente, quais são as características do produto cliente, quais são os valores que os produtos dos clientes oferecem. Classificar esses detalhes de modo que possamos comparar os nossos produtos, os nossos serviços com os produtos e serviços do concorrente, para podermos fazer uma análise de vantagens e desvantagens relacionadas ao nosso produto e ao produto do cliente. Portanto, estudar a concorrência é essencial porque vai nos ajudar também a estabelecer uma estratégia de preços que não passa à margem da análise do estado da concorrência no mercado. Portanto, os consumidores basearão seus julgamentos sobre o valor de um produto nos preços que os concorrentes cobram por produtos similares. Isso é óbvio. É óbvio que os consumidores procurarão também pesquisar outros players de mercado que oferecem produtos similares. Então, é necessário ter uma atenção especial porque isto já é um comportamento normal do consumidor. Analisar preços e comparar preços. Portanto, isso faz com que ou leve a empresa ou chama a empresa, a gestão da empresa, fazer uma avaliação sobre as estratégias de preços dos concorrentes. E para isso a empresa deve-se fazer algumas questões. Bom, algumas questões. Primeiro, como a oferta do mercado da empresa se compara às ofertas da concorrência em termos de valor para o cliente? Significa dizer, é comparar o nosso produto, o produto do concorrente, e perguntar-se assim, quais valores, não é? Quais valores os produtos ou serviços do concorrente oferecem? Pá, 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 pá. Quais valores o nosso produto oferece? Pá, 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 pá. E comparar, portanto, se os valores que eles, quais as diferenças de valores, não é, entre os nossos produtos e serviços. Agora, perceber uma coisa, ao comparar estes elementos, nosso produto, produto, serviço, o produto do concorrente, nosso serviço, serviço do concorrente, vai nos levar a perceber algumas situações que nos deve ou que nos vai impelir a formular algumas decisões. Portanto, se os consumidores perceberem que o produto ou serviço da empresa ou o serviço da empresa oferece maior valor, a empresa poderá cobrar um preço mais alto. Deixe-me repetir. Se os consumidores perceberem que o produto ou serviço da empresa, isto é, da nossa empresa, se os nossos consumidores ou os consumidores no mercado perceberem que o nosso produto ou o nosso serviço tem ou oferece maior valor, então nós podemos cobrar preços mais altos. Aí é onde surge o trunfo. Agora, perceba uma coisa. Se os consumidores percebem menos valor em relação aos produtos dos concorrentes, significa dizer, se eles percebem que os nossos produtos ou serviços oferecem um valor menor, comparando com os produtos e serviços do concorrente, então a empresa deve cobrar um preço mais baixo. Cobrar um preço mais baixo de modo que
evite que haja uma permanência longa dos produtos na empresa e isso haja uma ruptura de caixa e compromete todas as outras responsabilidades da empresa, como pagamento de fornecedores, pagamento de salários e etc. Portanto, convém baixar o preço. Claro, não abaixo do custo de produção, só em extremas necessidades baixar, colocar o preço abaixo do custo de produção. Mas por norma não se faz isso, não é? Portanto, baixar o preço ou, no caso, alterar as percepções dos clientes para justificar um preço mais alto. Ou trabalhar o nosso produto ou serviço de modo que possamos aumentar o valor do produto ou serviço para que possamos precificar ou cobrar preços mais altos de acordo com o mercado ou mais altos comparando com a concorrência. Voltando lá em cima, não é? Agora, a outra questão que deve ser feita também ao avaliar o desempenho da concorrência é necessário perceber quão fortes são os concorrentes atuais e quais são as suas estratégias de preços atuais. Portanto, veja aqui alguns pontos que devemos observar e também algumas decisões que devemos tomar. Perceba o seguinte, desculpem. Se a empresa enfrentar uma série de concorrentes menores, cobrando preços altos em relação ao valor que eles oferecem, poderá cobrar preços mais baixos para afastar os concorrentes mais fracos do mercado. Isto é, imagine que exista no mercado um grupo significativo de pequenos negócios que oferecem os mesmos produtos que os seus, ou o mesmo serviço que os seus, porém os seus produtos ou serviços oferecem valor inferior, tá? Com os seus. Mas eles estão cobrando preços altos, tá? Qual é a estratégia a tomar aqui? Bom, perceba, se eles oferecem produtos com valor inferior e estão a cobrar preços mais altos, claro que eles estão, como eles representam um número significativo, claro que isso afeta de tal maneira as atividades da empresa. Portanto, qual é a estratégia que o gestor de marketing deve tomar nessa condição? Simples. É necessário, portanto, baixar os nossos preços. Por quê? Porque os clientes, ao perceberem que, em primeiro lugar, estamos a oferecer produtos com valor maior, em segundo lugar, e eles perceberem que o preço é inferior, é óbvio que isso vai fazer com que toda a procura, toda a demanda volte-se para o nosso negócio e de modos que os nossos concorrentes, aquela organização de pequenos empresários, de pequenos negócios com produtos e serviços similares, mas com baixo valor, sejam, no caso, afastados do mercado. Portanto, nós vamos baixar o preço e oferecendo um produto com maior valor, de modo a afastar os concorrentes do mercado. Claro que depois poderemos tentar aumentar mais um bocado os preços, porque afinal o valor percebido pelo cliente do nosso produto é alto. Agora, outro ponto e outra decisão que deve ser tomada. Se o mercado for dominado por concorrentes maiores, já é o inverso, em que nós somos inferiores em termos de estrutura ou volume de negócio, e existem outros players com maior capacidade de estruturas e negócios, e, portanto, eles estejam a oferecer a preços mais baixos, no caso,
produtos similares, né, ou serviços similares. O que é que a empresa pode fazer nessas condições? Bom, a empresa pode decidir atingir nichos do mercado não atendidos. Significa dizer, deve procurar segmentar ainda mais o mercado, procurar uma certa franja do mercado as atenções dos grandes não são voltadas e, portanto, se dedicar naquela linhagem ou naquele nicho, naquela franja do mercado, oferecendo produtos e serviços com valor agregado e também, com isso, conseguir aplicar preços mais atrativos, mais altos. Portanto, ele consegue escapar da grande ameaça que são os concorrentes com alto potencial em termos de estrutura e volume de negócio e se concentrar num nicho específico, oferecendo produtos e serviços com valor agregado e também poder aplicar preços que venham ser satisfatórios tanto para si mesmo como para os clientes. Bom, há um ponto-chave que devemos todos notar aqui. É importante ressaltar que o objetivo não é igualar ou superar os preços dos concorrentes. Em vez disso, o objetivo é definir preços de acordo com o valor relativo criado em relação aos concorrentes. Se uma empresa cria maior valor para os clientes, preços mais altos são justificados. Portanto, surge esta questão para concluir esta aula, que é o que eu gostaria que todos vós que estáis a assistir a estas aulas compreendessem e levassem para a frente, aplicassem esse princípio para que possa então ter resultados satisfatórios. Vocês sabem que princípio não muda, princípio é universal, princípio aplicado em qualquer extensão do universo vai dar no mesmo, tá? Portanto, que princípio deve orientar as decisões sobre preços a serem cobrados em relação aos dos concorrentes? Bom, a resposta é simples no conceito, mas muitas vezes difícil na prática. Por quê? É uma cantiga que nós já vamos fazendo aqui. Desde o início das nossas aulas, nós falamos sempre, e aliás, nós colocamos que vamos considerar esse princípio ou essa filosofia. Criar valor, criar valor, criar valor para o cliente. Criar valor. Portanto, veja, não importa qual o preço que você cobra, seja alto, baixo ou intermediário. O que devemos todos, como gestores de marketing, empresários, empreendedores, e não só, o que devemos todos certificar-nos é de oferecer aos clientes um valor superior pelo preço que nós aplicamos. Se nós oferecemos um valor superior pelo preço que nós aplicamos, é óbvio que nós teremos negócios para sempre. Portanto, aqui compreendemos o outro pé dos 4 P's do marketing, que é preço. Aprendemos sobre as estratégias de precificação. Portanto, existem as estratégias baseadas em custos, que é mais vulgar, que é comum, que todos aplicam e fazem normalmente. Aprendemos sobre a estratégia baseada no valor, que é uma filosofia muito renovadora e revolucionária. Não é fácil a sua aplicação, mas se for aplicada essa estratégia, poderá gerar melhores resultados, porque afinal estaremos a entregar um produto ou um serviço que o cliente espera. E a outra estratégia é também baseada na concorrência, que consiste em analisar as estratégias que a concorrência está a usar e então poder tomar algumas decisões em funções das condições do mercado. Leonardo, qual é a estratégia que você deve aplicar? Não vou recomendar nenhuma estratégia que deve ser aplicada, mas as estratégias devem ser combinadas. Portanto,
deve combinar em função do negócio, em função do tipo de serviço, em função do mercado. Portanto, saiba como combiná-las. Portanto, use as estratégias para poder tirar proveito e poder precificar de modo certo que venha, no caso, proporcionar um ganha-ganha de ambas as partes. Portanto, essa é a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a esta aula, pode colocar as suas questões lá no grupo do WhatsApp, ou pode ligar para mim, ou mandar uma mensagem, seja de texto ou pelo WhatsApp, e nós vamos discutir isso na maior naturalidade. Então, um abraço a todos vocês e estamos juntos.